Bom dia. Pois é, o que falar dessa eliminação do Vasco na Copa Sul-Americana? O Vasco jogando ontem à noite em São Januário pelas oitavas de final dessa competição, perdeu por 1-0 para o Defensa e Justiça e está eliminado. E com isso, o Vasco deixa de arrecadar 3.200.000 reais se conseguisse a classificação para as quartas de final dessa competição. Mas não foi o que aconteceu. Mais uma atuação pavorosa da equipe e o time está fora do sonho de conquistar um título nessa temporada. Para piorar, só resta pra gente a árdua luta para fugir da zona de rebaixamento. Essa é a triste realidade do Vasco, infelizmente. Mas antes de trazer o então técnico Ricardo Sapinto para falar um pouquinho sobre esse jogo, quem chega agora nesse Bom Dia Gigante é o craque Bismarck, campeão brasileiro em 89 pelo Vasco e bicampeão carioca. E o Bismarck chega agora falando um pouquinho de sua análise de como foi Vasco 0, Defensa e Justiça 1 ontem em São Januário. Bom dia, Bis. Conta pra gente. Atenção, vascaínos. Bom dia. Esperava que o dia pudesse ser melhor. Ontem tivemos o jogo do Vasco contra a equipe argentina na classificação para a próxima fase do campeonato da Copa Sul-Americana e o Vasco voltou a decepcionar todos nós. Infelizmente o Vasco foi desclassificado. Uma equipe que uma equipe que não é boa, uma equipe que não jogou para que ganhasse o jogo do Vasco ontem. Na verdade, o Vasco que deu a oportunidade para a equipe Defensa e Justiça achar um gol. O Vasco teve 4 ou 5 oportunidades de gol com o Ribamar, perdeu muitos gols e, em consequência disso, teve uma falha grotesca do nosso goleiro Lucão. O Vasco, quando acabou o jogo ontem, a minha preocupação e a minha tristeza é que eu não vejo uma equipe com iniciativa. Ontem o Vasco apresentou os mesmos defeitos que vinha apresentando, com um distanciamento muito grande entre defesa, meio-campo e ataque. Nitidamente, os jogadores importantes dessa equipe muito nervosos, sem confiança, por exemplo, como Castan, como Miranda, que são jogadores que são parte importante da equipe do Vasco. O Pikachu, muito passivo no jogo. O Neto Borges, de novo, jogando de forma tremendamente equivocada e errada, com o meio campo dependendo exclusivamente do Benítez. Quando o Benítez pega na bola, você sabe que vai ter uma jogada diferente, que vai ter um lance diferente, e os dois atacantes de forma muito mal, perdendo gols que fizeram falta ao Vasco, e sem dúvida nenhuma, novamente, nós sentimos a falta do Cano. Hoje o Vasco basicamente depende exclusivamente de 2 jogadores, que são os jogadores argentinos, o Benítez e o Cano. Fora isso, a gente está com uma grande dificuldade de manter uma equipe coesa, de manter uma equipe que possa fazer com que nós tenhamos esperança e, sinceramente, hoje a gente acorda não sabendo qual é o futuro do Vasco. Sabendo sim que se continuar da mesma forma que está, fatalmente a gente não permanece no ano que vem na primeira divisão. Um erro grotesco do nosso treinador. Assim que nós tomamos o gol aos 13 minutos, ele não tirou um dos zagueiros para botar um meio campo, para botar um atacante. Mexeu muito tardiamente, mexeu equivocadamente de novo. Acho que o Lucas Santos não é um jogador para entrar no segundo tempo para modificar jogo nenhum. O Thales entrou muito tarde, o Juninho entrou muito tarde e, mais uma vez, o nosso treinador mexeu de forma errada e equivocada. Então, na minha opinião, há de ter
uma mudança, tem que ter uma mudança, porque se não houver mudança, mais uma vez nós teremos um final de ano e um início de ano agora, que já que o campeonato termina em fevereiro, muito preocupante. Atenção, vascaínos, rezemos. É isso, Bis, tem que rezar e rezar bastante. Eu tô fazendo aqui a minha manifestação contra esse time e contra principalmente essa diretoria colocando a camisa ao avesso. O Vasco está no meu coração, é o time que eu torço, é o time que eu vou fazer os meus filhos também amarem, mas a situação está bem complicada. E depois dessa partida fatídica que o Vasco perdeu por 1-0 e está eliminado da Copa Sul-Americana, o técnico Ricardo Sapinto deu uma entrevista coletiva. Olha, patética, bizarra e muito nervosa. Só para você ter uma ideia, eu vou trazer aqui em respeito a você, torcedor vascaíno, toda essa entrevista na íntegra, mas ela tem apenas 2 minutos. Confere só o que falou o técnico Ricardo Sapinto após a eliminação do Vasco em São Januário para o Defensa e Justiça. A primeira pergunta é de Bruno Braz, do Portal UOL. Boa noite, Sapinto. Por que motivo você demorou para fazer as substituições? Por que motivo é que eu demorei? Não sei qual é, não entendo a pergunta. A pergunta é essa. Pronto, eu não entendo a pergunta. Vou repetir. Substituí quando entendi que tinha que substituir. Então está respondido isso? Tá. Perfeito. Vou dar sequência, fazer a pergunta seguinte, então. Do Globo Esporte. Se calhar para a próxima, ele me deu o número de telefone, que eu na próxima vez pergunto quando é que eu devo substituir. Pode ser? Perfeito. Fica uma opção. Obrigado. Posso fazer a pergunta? Pode. Obrigado. O veículo Globo Esporte. A pergunta. O Vasco finalizou 14 vezes. A pergunta é do Rafael Zarco. Vou repetir a pergunta. O Vasco finalizou 14 vezes, muitas delas no final da partida, quando já perdia o jogo. Por que o time sente tanta dificuldade em manter a posse de bola? Porque só mexeu aos 28 minutos do segundo tempo diante desse quadro. Olha, se nós tivéssemos marcado das 6 ou 7 oportunidades, se tivéssemos marcado uma delas, se calhar não estavam a falar sobre isso, percebe? Contra 0 oportunidades do adversário. Água não, que eu preciso de água, não ponho aqui. Você está muito chateado, não? Não. Ai não? Não parece. Portanto, só isso, não é? E continuo a dizer, o Vasco fez um grande jogo e merecia ter passado à fase seguinte. E é uma grande injustiça este resultado, percebe? E é isso que na sequência da resposta à pergunta que me fizeram. Ok, obrigado. A pergunta seguinte é de Roberta Barroso, da ESPN Brasil. E desculpa interrompê-lo, volto a dizer, o adversário teve 0 oportunidades. 0. Contra 7 nossas e um penalti que nos foi roubado. Obrigado. Uma vez. Obrigado pelo complemento. Obrigado eu. De novo, vou repetir a pergunta de Roberta Barroso, vou começar de novo, da ESPN Brasil. Boa noite, Ricardo Sapinto. O Vasco desperdiçou boas oportunidades. Como corrigir essa questão já pensando na necessidade de reagir o quanto antes no Brasileiro e com uma sequência complicada pela frente? Agora só restou o Brasileirão. Continuar a trabalhar para melhorar. Perfeito. Eu agradeço a participação do técnico Ricardo Sapinto, do Vasco da Gama. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, boa noite. E o gol da vitória do Defensa e Justiça ontem em São Januário foi esse gol aí, marcado pelo meia Gabriel Rauchin no segundo tempo, numa falha clamorosa do jovem goleiro Lucão. Ele sabe que falhou, tanto que no final da partida, com o resultado de 1-0, ele ficou desolado no final do jogo, chorou bastante e foi consolado por 2 grandes goleiros do Vasco, o Fernando Miguel experiente e também o preparador de goleiros e ídolo do Vasco, campeão brasileiro da Libertadores da América, Carlos Germano. O jovem goleiro Lucão saiu de campo muito desolado porque sabe que o lance fatal da partida foi um erro individual seu. E Lucão agora vai ter que levantar a cabeça para conviver com a primeira falha dele como titular do Vasco, que culminou em uma derrota e a eliminação na Copa Sul-Americana. Um apoio ao jovem goleiro Lucão, que tem apenas 18 anos. Falhou, a gente sabe disso, mas que tem potencial para um dia ser titular absoluto do Vasco.
Força Lucão, estamos do seu lado, garoto. E assim que acabou a partida, o torcedor do Vasco protestou bastante. Nas redes sociais, pela internet, mas principalmente um grupo de torcedores que já fazia uma manifestação antes do jogo nas portas de São Januário, também fez protestos contra a atual administração do clube, do presidente Alexandre Campelo, toda a diretoria de futebol e também a comissão técnica do técnico Ricardo Sapinto e principalmente para alguns jogadores com foco para o atacante Lucas Ribamar, que ontem desperdiçou pelo menos 3 grandes oportunidades, gols feitos. Além dele, também Gustavo Torres também perdeu uma grande oportunidade na partida e isso deixou o torcedor muito furioso por conta dessa eliminação. O Vasco teve uma falha do jovem goleiro Lucão, mas lá na frente os 2 atacantes desperdiçaram ótimas oportunidades que daria uma classificação até de certa forma fácil para o Vasco. Mas o torcedor ficou muito desanimado e foi protestar ali nas ruas de acesso a São Januário. Também teve, você está vendo a imagem, pichações nos muros do CT do Almirante, lá em Jacarepaguá. O torcedor está desanimado, triste e furioso, principalmente com a atual diretoria do Vasco, pretendendo e querendo mudanças urgentes, até porque o Vasco está lutando para fugir da zona de rebaixamento e o torcedor quer respostas e quer também posicionamento da atual diretoria em relação ao que está acontecendo com o time e também com a comissão técnica do Vasco, porque os resultados estão sendo péssimos e estão deixando o Vasco cada vez pior, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco luta para não cair pela 4ª vez em sua história. Tá complicado e a gente vai seguir cobrando aqui no canal Atenção Vascaínos. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. O Vasco, depois dessa eliminação na Copa Sul-Americana, volta a campo neste domingo às 4 da tarde em Porto Alegre contra o Grêmio pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Ricardo Sapinto deve voltar com 2 jogadores ao time titular, o goleiro Fernando Miguel e o atacante Thales Magno. E em relação a essa partida contra o Grêmio, a arbitragem desse jogo ficará a cargo desse cara aí, o paulista Rafael Klaus. E o VAR vai ter outro paulista, Márcio Henrique de Góes. E antes do jogo de ontem pela Copa Sul-Americana, a Conmebol vetou 3 jogadores do Vasco por conta de Covid-19. O zagueiro Erley, o volante Felipe Bastos e o jovem goleiro Alexander. Dos 3, Felipe Bastos e o Erley podem ter uma chance, inclusive, de estarem na lista disponíveis para o jogo de domingo contra o Grêmio em Porto Alegre. E para fechar esse Bom Dia Gigante, por isso que eu disse o então técnico Ricardo Sapinto. O Flávio Dias chega agora nesse Bom Dia Gigante com novidades, até porque a comissão técnica está pressionada e podemos ter novidades em relação ao técnico Ricardo Sapinto. Conta pra gente, Flávio. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia a você ligado aqui no Bom Dia Gigante. Emerson, é claro que o torcedor do Vasco quer informação direta, como nós buscamos sempre. E não há nenhuma dúvida que o cargo do técnico Ricardo Sapinto está, sim, em perigo. Não está havendo, por parte de Ricardo Sapinto, continuidade num bom trabalho. Já são 11 partidas e o desempenho do time é muito ruim. Pouquíssimos foram jogos que o Vasco conseguiu boas vitórias, muito pelo contrário. O Vasco conseguiu 2 vitórias nesse período. Ganhou do Caracas aqui no Rio, Deus sabe como.
e ganhou do Sport jogando em Recife por 2-0. Um time que não tem demonstrado padrão, tem demonstrado muitos erros e principalmente um treinador que me parece perdido nas concepções táticas e, além do mais, irônico quando faz uma entrevista coletiva como foi a de ontem, patética, ironizando o que é bastante claro, que qualquer criança saberia, senhor Ricardo Sapinto, que com 13 minutos do segundo tempo, ao tomar um gol e estar sendo eliminado e perder quase 4 milhões de reais, o senhor já deveria ter tirado um zagueiro e ter colocado um meia, e não 3 atacantes, porque você continuou com um buraco. A bola precisa chegar ao ataque, Ricardo Sapinto. Você precisa entender isso. Existem compartimentos no futebol. Existe uma defesa que defende, um meio-campo que cria e marca e um ataque que conclui. E você bota 3 atacantes e continua com 3 jogadores no meio de campo sem força de criação. Você mexe mal, mexe tarde e ainda é irônico na entrevista coletiva. Pois bem, por ser irônico e por não estar vivendo um bom momento, sim, o seu cargo está ameaçado. A informação que a gente tem é de que houve uma cobrança no vestiário, uma conversa. Só acho que quem está cobrando não está com moral para cobrar, não está legal. Porque realmente o torcedor do Vasco perdeu a paciência com o presidente do Vasco, Alexandre Campelo. Acho que o presidente Campelo tem que pensar 2 vezes, precisa realmente resolver essa questão da eleição aí no dia 17 e fazer logo essa transição. O Vasco não suporta até janeiro. Não vai suportar até janeiro. Até lá, poderemos já estar rebaixados. Acho que o presidente do Vasco precisa, se até dia 17 não resolver, precisa tomar decisões. Precisa comprar Benítez, precisa sentar com os 2 candidatos. É isso. Abre mão de vaidade, senta e resolve o que vai ser. Porque do jeito que está, a coisa está muito feia. Não se tem perspectiva de salário, não se tem perspectiva de verba, os funcionários inseguros, perde-se uma classificação como essa, perde-se dinheiro. E aí? Quem é que vai pagar essa conta? É triste, porque são 3 anos muito ruins do futebol. Péssimos, de escolhas erradas, de acúmulo de funções, de manutenção de treinador e diretor executivo, como foi com Alberto Valentim e também com Alexandre Faria, que contrataram esse monte de baranga que o Vasco tem. O senhor presidente Campelo deixou isso acontecer. Acumulou como vice de futebol, porque tinha medo de que alguma coisa acontecesse, porque com 3 meses já brigou com aquele que seria seu vice de futebol, que era o Fred Lopes. Pois bem, e aí o futebol está aí. Perdeu o Vanderlei Luxemburgo, não conseguiu mantê-lo no final do ano, trouxe o amigo Abel, que fez o Vasco perder o seu início, demorou a demiti-lo. Depois trouxe o Ramon, numa pandemia, numa situação difícil, complicada, um treinador inexperiente, por falta de grana, por falta de suporte. E depois vai atrás de um treinador português que, sincero e honestamente, só pelo nome mesmo, só porque fala uma língua um pouquinho diferente da nossa, porque é um português que fala português carregado. Porque se fosse brasileiro, talvez não tivesse essa fama toda. E aí, a coisa vai pro brejo. Vamos esperar hoje algum tipo de posição, porque urge. Se o Vasco não conseguir algum resultado, que seja pelo menos um empate com o Grêmio domingo em Porto Alegre, dificilmente vai ter treinador na semana que vem. Porque realmente, Ricardo Sapinto não está dando mais. Péssimo trabalho, péssimas escolhas, péssima comunicação acima de tudo, e me parece uma pessoa que não tem a mínima condição de enxergar futebol. E sem enxergar futebol, pode falar português, árabe ou japonês, não pode treinar o nosso Vasco. Vamos esperar hoje notícias, informações. Precisa ser dada alguma explicação ao torcedor do Vasco. Algo precisa. Ainda há como salvar. Mas do jeito que a coisa dá, não anda não. Um abraço, Emerson. Bom dia. Logo mais a gente está na Avenida. Valeu, Flávio. Obrigado pelas informações. E é isso, torcedor. Eu nem vou fazer aqueles pedidos de sempre em respeito a você, de se inscrever no canal, de dar o like, de seguir a gente nas nossas redes sociais, porque a cabeça não tá para isso não. O coração tá magoado, o torcedor tá triste, tá nervoso, e eu entendo, porque eu também estou com essa mesma sensação. Até porque, torcedor, o Vasco agora só tem uma briga: fugir da zona de rebaixamento.
Olha em que nível a gente chegou. O Vasco já tem 3 rebaixamentos em sua história, aquela que a gente diz que é a história mais bonita do futebol mundial, do clube que para mim ainda é o maior clube do mundo. A atual diretoria do Vasco precisa fazer um posicionamento, precisa fazer mudanças urgentes, até porque essa atual diretoria, que eu sei, torcedor, que você não gosta, vai ficar no clube até dia 15 de janeiro e para isso precisa de um posicionamento de mudanças urgentes e que também seja resolvido a questão política do Vasco fora de campo. Precisa de uma organização urgente, precisa de uma decisão. Se vai ser A, B ou C, eu não quero saber. O que eu quero saber é que o Vasco precisa de comando urgente e que esse comando seja decidido ainda esse ano, para que ano que vem o próximo presidente consiga comandar o clube ainda na primeira divisão e que a gente possa ter um ano de 2021 muito, mas muito melhor do que 2020. Esse é meu desejo para essa sexta-feira. Eu sei que você tá triste, tá nervoso, tá complicado, tá magoado, mas levante a cabeça, abrace seu familiar, diga eu te amo para o seu filho, para o seu irmão, para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe. Vai fazer o coração ficar um pouco melhor. Tenha uma ótima sexta-feira, mais tarde tem Avenews com o nosso Flávio Dias e todos os detalhes aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, galera. Esse é o pensamento. A gente, como torcedor, que ama o Clube de Regatas Vasco da Gama, tá junto sempre. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!